Por que não foi? Porque perdeu o jogador mais importante da temporada, tinha 30 gols. Perdeu pra quê? Pra porra da seleção. Num treino. Com Dorival. Um trabalho que não tinha futuro nenhum na seleção. Eu tava dando risada na rede social de gente, torcedores rivais, perfis ligados a clube, né? Normalmente tem o nome da pessoa e alguma referência ao clube que ela torce, aí tem a foto da pessoa com a camisa do clube e tal. As pessoas super doídas, porque o Flamengo teve 5 convocados. O Flamengo é o time da CBF mesmo, e não sei o que. Eu vi vários dos rivais locais aqui, palmeirense, corintiano. E eu ficava olhando e dando risada, falando, meu Deus, eu falo ou eles descobrem sozinho que essas convocações são uma merda? Não tem outra palavra para falar. Não tem outro adjetivo para usar. Essas convocações são uma merda pro Flamengo. É boa pro jogador, pra vaidade do jogador, às vezes facilita uma negociação, tem essa questão do Wesley aí, que essas convocações sem dúvida vão valorizar o preço dele, muito provavelmente, embora o interesse do clube nunca seja baseado em convocação. Ninguém descobre o jogador quando ele vai para a seleção. O scout já viu há 300 anos. Então, o Wesley já foi monitorado por Barcelona quando era muito mais jovem. Então, muito não, ele é jovem, né? Um pouco mais jovem. Então, assim, não é isso, mas a seleção dá um aval, a convocação dá um aval e dá uma valorizada sim, né? Mas fora isso, é horrível, vai atrapalhar para o Flamengo. E detalhe, agora, pelo menos, se você entender o que é o Mundial no calendário do Flamengo, nem é tão nocivo assim. Imagina esses 5 convocados, mais os outros estrangeiros, naquela loucura que é o calendário. Vai ter uma data FIFA em setembro, né, Bernardo? Isso, então. Setembro. Quando entrar setembro, quando diz a música do Beto Guedes, quando entrar setembro, o que vai acontecer? Quando o Flamengo vai ter a data FIFA e a volta, às vezes, agora é maluquice. Já é jogo decisivo de Copa do Brasil. Como ano passado, o Corinthians queria jogar contra o Flamengo sem meio time. Porque era a data ali e eles queriam jogar. O Vasco também queria pegar o Atlético todo despedaçado, né? Porque a CBF vai lá e marca um dia depois da data FIFA, marca um jogo decisivo de Copa do Brasil. É porque os clubes chiaram e tal e peitaram e os outros ainda ficaram se sentindo prejudicados. Então, assim, em setembro pode ser pior. Porque agora, pelo menos, acabou, ainda tem uns dias. Isso não acontece no calendário normal. Até a estreia do Mundial tem 5 dias, 5, 6 dias. Tudo bem, é em outro país, mas pelo menos tem. Aqui é no dia seguinte, amigo. Então, assim, não existe essas convocações, elas não existem em vários níveis. Em vários níveis. Eu nem vou discutir o fato de que, na minha visão, pelo menos, jogador jogando no Brasil, convocado, só o perfil do Estevão, que é o cara que já tá indo lá pra fora, e terceiro goleiro. O resto tinha que convocar lá de fora, amigo. São os caras que estão jogando com os melhores. Estão jogando nas principais ligas do mundo. Liga brasileira é liga periférica. Desculpa. É o Flamengo, é o meu time, é o time que eu amo. Tenho relação afetiva com o futebol brasileiro, porque é o futebol jogado no meu país, mas eu tenho que ter uma noção do todo. As principais ligas, o Brasil não está entre as principais ligas, então não tinha que ter nenhum jogador do Flamengo. Essa é a minha opinião. E o treinador, ainda mais um treinador que já europeu, que vem da Europa, deveria ter essa visão, mas pelo jeito está querendo fazer média e tal, e vamos ver também, porque essa primeira lista aí parece ter sido meio a meio, digamos assim, com as pessoas que estavam ali ajudando. Então, assim, o Flamengo está sendo prejudicado agora e pode ser muito prejudicado depois. E o caso mais absurdo nem é de nenhum jogador convocado do Flamengo, pela seleção brasileira, não. É o Plata. O Plata estão virando ele do avesso para descobrir por que um edema ósseo está fazendo esse estrago nele.
que ele não consegue fazer um treino de força com o joelho. Por causa de um edema ósseo. Isso não é normal. Então, estavam virando ele do avesso. Aí sai a convocação. O que o cara vai fazer, o jogador? Não, começa. O Gerson estava lá, o Bernardo acabou de contar o caso do Gerson. Tô lesionado, não tô me sentindo... tava lesionado, então não, tô bem. Foi pra seleção e... né? E o Plata pode ser a mesma coisa. Tudo que foi trabalhado com ele até agora pode ir pro espaço. Ainda mais com isso que o Bernardo falou, que é pura verdade. BKSS o Flamengo tá mal parado pra cacete nessa questão. São os jogadores da seleção, que não tem jeito, e os estrangeiros é só maluco que arrebenta jogador. Sampaoli, BKSS, tudo bom técnico, mas tudo maluco. Tudo da escola do Bielsa, é o próprio Bielsa e o BKSS arrebenta o jogador. Em treino intenso, jogo de correria, jogo físico e tal. Vai arrebentando os caras. Tá sempre um voltando arrebentado de lá. Então, assim, que vantagem é essa? Que orgulho é esse que o Flamengo tem que ter das suas convocações? Não! Deveria ser o contrário. Deveria ter reunião, a porta fechada lá no clube, e o dirigente falar pro jogador, olha só, quem paga o seu salário somos nós, é o clube. Você tem que colocar o clube em primeiro lugar. Tem que, se tá lesionado, não vai servir a seleção para se trabalhar, para se recuperar, para jogar pelo clube. Ah, o Flamengo não vai mais contratar jogador porque o jogador não vai aceitar isso. Azar. O Flamengo que faça uma competição com as seleções. O Flamengo tem caixa para isso. Dinheiro, poder de atração, torcida grande, torcida continental, torcida num país que é continental. Bate de frente. Acabar com esse negócio. Tem que começar a jogar suja. A CBF é suja. Tem que começar a jogar sujo. Meu jogador tá lesionado. Aí ele é cortado, no jogo seguinte tá jogando. Dane-se. Tem que começar a radicalizar, gente. Senão o Flamengo vai ser prejudicado todo ano. Todo ano tem jogador machucado, o Flamengo pede jogador pra seleção. E aí depois é eliminado. Aí se culpa o treinador, se culpa um monte de coisa, mas, gente, aquele time do Tite, mal pra caramba, poderia ter passado pelo Peñarol se o Pedro tivesse lá, na fase que ele tava. O Flamengo podia ter ido pra semifinal, e aí ia enfrentar o Botafogo, aí é clássico, amigo. Poderia ter tirado o Botafogo e ido pra final, e o Flamengo ter sido campeão da Libertadores. Parece absurdo, mas não é. Por que não foi? Porque perdeu o jogador mais importante da temporada, tinha 30 gols. Perdeu pra quê? Pra porra da seleção. Num treino. Com Dorival. Um trabalho que não tinha futuro nenhum na seleção. Mas tava lá, e porque não? É a seleção, eu amo a seleção, eu tenho que servir o meu país. Servir o cacete, cara. Você tem que servir o teu clube. Já me estendi demais, já fiquei puto da vida. Esse assunto me irrita profundamente. O Flamengo é profundamente prejudicado por isso. E se fosse outro clube brasileiro, também teria todo o direito de ficar indignado. Porque é tudo muito absurdo. Olha esse presidente da CBF. Olha esse testa de ferro que foi colocado lá. Recebendo Ancelotti. Olha a vergonha que é. E o jogador querendo servir isso aí. E prejudicando o seu clube. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.